E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Klaus, aqui da Escola do Pensar, e hoje a gente vai estar trazendo um conteúdo bem atual e muito legal sobre a Ucrânia e a Rússia. A gente vai estar trazendo uma contextualização sobre a história primeiro aí da Guerra Fria, a gente vai estar passando por tudo isso, então pra gente entender passo a passo de como tudo isso está acontecendo. Bom, então vamos começar lá pela Revolução Russa. Otávio, como que começou isso aí? É interessante a gente falar isso, porque pelos princípios, pelas causas, a gente consegue saber os efeitos, né? Então, vamos lá. Por que eles aderiram ao sistema socialista e alguns dizem que diz que é comunista e outros não. Mas eles... O que estava acontecendo? Lá naquela época onde tinha um sistema absolutista, onde tinha o sistema do cesarismo, que recebe esse nome por causa do Júlio César, o imperador romano, eles estavam passando muita fome, muita necessidade por conta das guerras e também do absolutismo do Nicolau II, que estava reinando e não favorecia muito a população. Então, a partir disso, como também foi na China, surgiram dois grupos que aderiram ao marxismo, mas os mencheviques, eles eram mais ortodoxos, e os bolcheviques, que eram liderados por Vladimir Lenin, que se tornou um líder da União Soviética, eles aderiram a um sistema mais liberal do socialismo, do comunismo de Marx. Vai e vem. Eles foram em 1919 e derrubaram o cesarismo, e a partir daí eles foram aderindo aos países, e em 1919 resultou na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem, que hoje tem a sigla na verdade, antigamente tinha a sigla de URSS, né? E junto com isso, teve a criação da OTAN, que foi Como é que... Isso, eu tenho uma dúvida minha até. Então, a OTAN foi criada em 1949 e, por conta da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam se sentindo muito ameaçados pelo continente europeu. Então, eles decidiam fazer uma aliança militar. E aí, os Estados Unidos foi o capitão, foi o que criou a OTAN, ou NATO em inglês. E ela chamou outros países da sua região para formar uma aliança militar. E com isso, se algum país da União Soviética atacasse algum deles, eles iam se proteger em conjunto, não ia ficar um país sozinho. Então, era uma aliança militar. Além disso, o objetivo era eles se protegerem entre si. Então, você falou de aliança militar, então isso ajudou muitos países que estavam envolvidos naquilo lá, porque isso dava proteção contra o socialismo que estava sendo implantado pela União Soviética na época, e também contra o expansionismo e territorial e tudo mais que a União Soviética estava querendo implantar no mundo e nos países ao redor dela. Mas eu acho que isso acabou não rolando muito bem, e aí houve uma grande crise econômica, e aí teve o fim da União Soviética em 1991. E como é que isso aconteceu, mais ou menos? Um grande acontecimento que ocorreu no fim da URSS foi a independência da Ucrânia, que foi quando a Ucrânia fez uma troca. Ela deu as suas armas nucleares em troca de reconhecimento de independência e proteção. E esse acordo foi feito por meio do Memorando de Budapeste, e onde assinaram este acordo o governo ucraniano, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. Certo, então foi um acordo entre armamento ibérico e nuclear para a Rússia em troca de proteção. Mas não sei se aconteceu muito bem essa proteção, né? Beleza. Depois que houve essa divisão de hemisférios entre ocidental e oriental, houve o fim da União Soviética em 1991. E ocorreu um grande acontecimento nessa época, né, Cauã? O que aconteceu nessa época? Foi quando a Ucrânia ela se tornou independente. Ela fez uma troca. Ela deu suas armas nucleares para a Rússia em troca de proteção. E esse acordo foi feito por meio do Memorando de Budapeste, onde assinaram esse acordo o governo ucraniano, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos.
Bom, então acho que contextualizando assim, houve a Revolução Russa, houve um grande partido que deu início ao socialismo na União Soviética, foi criada então a União Soviética, a URSS, também veio junto aí para contrapartida contra o socialismo implantado da União Soviética, a OTAN, e a OTAN dava proteção aos países que estavam envolvidos, a União Soviética dava proteção aos países envolvidos. Mas esse socialismo acabou quebrando a União Soviética, derrubando totalmente a economia e a política do país. Ou seja, eles tiveram que se dividir, ou seja, se dissolvendo ali em 1991, e depois foi feito um acordo com a Ucrânia. A Ucrânia dava os armamentos ibéricos, nucleares e pesquisas para a Rússia defendia eles, e a OTAN ficava do lado deles e a União Soviética do outro lado. Então esse foi o resumo aí do primeiro bloco sobre essa história de como está acontecendo essa guerra, da história de como tudo começou e por que está acarretando nessa guerra dos dias de hoje, 2022.